Boa noite, meu querido irmão. É um prazer estar novamente com os irmãos aqui. Para quem acompanha a série de sermões e de estudos do nosso canal, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, percebeu que os últimos 2 domingos nós tivemos o privilégio de ouvir o presbítero Wilton e a gente é grato muito a ele pelo ministério, pelo trabalho, pela dedicação. Hoje a gente está estando de volta, vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo de número 10. É um texto que de tempos em tempos eu volto para conversar um pouquinho sobre ele, porque ele fala muito do... Eu acho que ele tem uma fala muito próxima dos nossos dias. Aliás, a Bíblia toda tem, mas há momentos especiais da vida, da história, que a gente encontra textos que parecem que têm tanta clareza que foram feitas para os dias de hoje, como, por exemplo, o Salmo de número 10. E ele diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica espreita como o leão escondido, fica espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão a Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirá contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Até aí é o texto nosso de estudo nessa noite ou no momento do dia em que você estiver me ouvindo e me assistindo. Queridos irmãos, o meu título, o título do nosso estudo é Quando Deus Parece Distante. Fernando Pessoa, um poeta português, não só de língua portuguesa, mas um poeta português, dizia que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. A língua portuguesa, ela tem uma literatura riquíssima. Você tem, por exemplo, uma fase importante da poesia satírica, por exemplo, com Gregório de Matos. O Gregório de Matos ele era um problema sério para a sua sociedade, porque em alguns momentos ele praticava uma poesia sagrada, e em outros momentos ele praticava uma poesia muito pesada, e às vezes com palavras até impróprias para serem ditas em público. Aqui, por exemplo, ele diz namoro não é crime, vou pegar só o pedacinho final dela. Devem ter seu perdigueiro na opinião do juiz, considerando que a gente não pode viver feliz sem fazer seu namorico, na opinião do juiz. Amemos todos, amemos, é cupido quem o diz, pois namoro não é crime na opinião do juiz. Uma poesia bonitinha, bonita, né? Bonitinha, não bonita, lá das origens da literatura brasileira, lá dos séculos, alguns séculos, quando a literatura brasileira estava realmente começando e tendo aí o seu início. Porém, existe dentro ainda da poesia brasileira uma poesia sacra, uma poesia sagrada.
Um dos primeiros textos da literatura brasileira, se pode ser chamado assim de literatura, acontece com o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta vem para o Brasil para catequizar os índios e formar alguns novos cristãos. Então a poesia brasileira ela é marcada também pela concepção de uma poesia sagrada. Mas sem sombra de dúvida, o mais importante poeta sacro ou sagrado da história é a poesia que nós estamos vendo aqui na nossa frente nesse momento. Você diz o seguinte: a voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados, a vós olhos divinos, eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos. E ele vai dizendo, e lá no último estrofe ele diz assim: a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Uma poesia sagrada e importante, de um período importante do Brasil. Então você vai percebendo que o Brasil é uma poesia barroca, você vai aqui construindo toda uma parte de uma poesia sagrada, de uma poesia sacra. E quando você lê as culturas, das mais diversas culturas, não apenas nesse caso aqui do padre José de Anchieta, mas você vai conseguindo perceber várias poesias sagradas em várias culturas brasileiras, ou em várias culturas, não apenas na brasileira, me desculpe. Na poesia hebraica, por exemplo, a poesia do Salmo, ela é uma característica marcante da poesia do mundo. A poesia hebraica ela é marcada primeiro pelo ritmo, pela musicalidade, tanto que essas poesias elas eram cantadas, elas eram entoadas. E também muita relação com as repetições, com os paralelismos que são essas repetições. E você vai enxergar aqui no Salmo de número 10 uma poesia sacra, uma poesia sagrada, assim como a do padre José de Anchieta, assim como outros poetas importantes. Você encontra aqui também na Bíblia poesias sagradas, poesias sacras. O uso de uma linguagem literária para engrandecer a Deus, para falar dos seus problemas diários, para conversar com as pessoas sobre o mundo que cercava essas pessoas. Quando você trabalha essa poesia importante de Davi, que tudo indica ser ele o autor, a poesia ela é iniciada aqui com uma pergunta muito peculiar. Pode ser que uma pergunta que tenha sido feita pelo poeta, por Davi, o rei Davi, ela também pode estar acontecendo ou passando pela nossa cabeça nos dias de hoje. E qual é essa pergunta, ou melhor, quais são essas perguntas? Deus, por que estás tão longe? Deus, por que o Senhor está tão longe? Ou talvez uma outra pergunta, que pode ser uma pergunta recorrente nos nossos dias. Por que escondes em tempos de angústia? Deus, parece que quanto mais angústia existe no mundo, parece que quanto mais problemas existe no mundo, mais problemas existem no mundo, mais o Senhor desaparece, o Senhor some. E nós não conseguimos perceber a sua presença. Pode ser que essa seja a sua pergunta em dias de crises tão profundas pelas quais nós estamos passando. Pode ser que essas crises, elas passem por nós. E a gente às vezes se pergunta, Deus, onde o Senhor está? Deus, onde o Senhor estava naquele momento que aconteceu aquela tragédia? Deus, onde o Senhor estava no mundo, quando o mundo caminhou para tal rumo? E o salmista, lá no passado, há milhares de anos, ele também fez essas perguntas. Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está que não apareceu nos momentos de angústia? Querido irmão, amigo que me escuta, que me assiste, quero conversar com vocês a partir da ótica, de um olhar sobre o mundo. O mundo, crises das mais diversas. Vivemos hoje crises diplomáticas entre as duas maiores potências do mundo. Estamos falando com você em julho de 2020. Crises diplomáticas das maiores que nós já vimos. Crises políticas no nosso país, crises econômicas nos nossos municípios, estados, até no próprio país, por conta de uma pandemia que estamos enfrentando. Uma crise sanitária, uma crise de saúde que só no Brasil já ceifou a vida de mais de 80 mil pessoas nessa época. Querido, imagine
São 80 mil famílias chorando nesse momento, perdas irreparáveis de entes queridos. E conversando com você sobre todo esse panorama global dos nossos dias, eu quero conversar com você, meu querido irmão, sobre etapas que os crentes, que os cristãos, alguns passam por todas essas etapas, outros passam por algumas dessas etapas, outros passam por apenas uma dessas etapas. Mas um cristão, quando se depara com tantas mazelas, com tantas dificuldades, o cristão, ele de alguma forma, ele passa por essas etapas e quero conversar com você nesse dia, nesse momento especial sobre cada uma delas. A primeira etapa é reler o mundo na perspectiva de que Deus está dormindo. Quantas pessoas já falaram com você, por exemplo, assim, olha, se Deus existisse, ele não deixaria que uma criança pequena morresse na mão de um pedófilo. Olha, se Deus existisse, ele olharia para a fome que assola milhões de pessoas no mundo inteiro. Muitas vezes, nós cristãos também, submersos no mar de crises, nós também podemos nos perguntar, Senhor, o Senhor dormiu? Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo o mundo? O Senhor não está vendo o mundo que perde milhares, talvez, é provável que esse número chegue a quase 1 milhão ou milhões de pessoas, por um vírus, por uma pandemia. Senhor, o Senhor está dormindo. O salmista Davi, um homem de acordo com o coração de Deus, um homem próximo, amigo do Senhor, um homem que tinha um comportamento, teve seus pecados também, mas um homem que teve um comportamento ao ponto de Deus dizer assim para ele, Davi, mesmo que a sua descendência se afaste de mim, eu vou poupar os seus filhos, os seus netos, a sua descendência por amor a você, pelo amor que eu tenho a você e pelo amor que você demonstrou a mim. Essa era a relação de Deus com Davi. Mesmo assim, o salmista, aqui, ele faz essa releitura de mundo e ele entende, ou pelo menos ele tem aquela percepção que de alguma forma Deus não estava dormindo. Deus, o Senhor está dormindo. E há aqui ele vai enumerar ou ele vai apontar aqui, de alguma forma, vários itens que nos mostram essa argumentação. Quando a gente olha, meus irmãos, por exemplo, essa cena que vocês estão visualizando agora, essa cena ela aconteceu na cidade de Manaus, isso já há alguns 30, 60 dias aproximadamente, que foi provavelmente uma das primeiras cidades onde o pico da pandemia ele chegou com mais força, e valas comuns e familiares, pessoas queridas, entes queridos sendo sepultados em valas comuns. Quanta tristeza, né, meus irmãos? Nós vimos isso aqui se repetir em vários países do mundo, inclusive países de primeiro mundo, porque não havia um fluxo de funcionários suficientes para fazer velórios e fazer enterros, etc. Agora, hoje chama atenção por quê? Porque na mesma cidade, a Polícia Federal Brasileira ela deflagrou uma operação chamada Operação Sangria. Tem a ver com uma fábrica de vinhos, tá? Que não tinha nada a ver com a história e ela acaba, efetivamente, ela não tem uma ação clara no meio da área da saúde, mas ela é envolvida aqui em toda essa parte da corrupção, por isso esse nome. E diz que a Polícia Federal, na mesma cidade onde havia esses enterros em massa de muitas pessoas, alguns homens e mulheres superfaturando equipamentos, respiradores que serviriam para salvar a vida de outras pessoas ou para, quem sabe, amenizar a morte daquelas pessoas, um processo de morte. Mais de 130% de superfaturamento, ou seja, um aparelho que poderia custar 30 mil estava custando 60, 70 mil. Sem contar que ainda esses aparelhos eles estavam fora do padrão para ser usado, ou seja, uma pessoa entubada na UTI, passando ali seus momentos mais cruéis, mais difíceis da sua vida, ainda no lugar de receber um respirador para amenizar a dor, não recebia alguma coisa que não seria o suficiente para ele. Querido irmão, você percebe aqui nessa questão como até onde pode ir a ganância do ser humano.
Você percebe aqui até que ponto vai a despreocupação do ser humano. É exatamente nessa perspectiva que você vê Davi, o salmista, trabalhando. E ele diz, olha, o ímpio persegue o pobre. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, ou no seu celular, ou no seu computador, o Salmo de número 10, Davi vai dizendo, olha, o ímpio se gaba da própria cobiça. Ele faz e bate no peito e diz, olha, eu fiz. O ímpio amaldiçoa o pobre, amaldiçoa o Senhor. O ímpio não busca a Deus, o ímpio diz que o seu caminho sempre prospera. O ímpio pensa, nada vai me abalar. O ímpio tem a boca cheia de maldições, de mentiras, de ameaças, de violência, de maldade. O ímpio procura as suas vítimas entre os inocentes, aquele que é mais frágil. Quantas vezes a gente tem ouvido e lido sobre golpes aplicados contra o idoso, que é na cadeia aquele que é mais inocente, que às vezes acredita mais nas pessoas, naquela pessoa mais humilde. Olha, ele vai procurando entre as vítimas aqueles que são mais susceptíveis, estão mais abertos para serem trapaceados. Esse é o ímpio. E o ímpio vai dizendo, o ímpio apanha e arrasta para a rede. Fica de tocaia e as vítimas caem no seu poder. E aí diz o ímpio, olha, Deus se esqueceu e Deus nunca verá o que está acontecendo. Essa é a leitura de mundo do salmista. Essa é a leitura do salmista e a leitura que ele faz da leitura que o ímpio tem sobre o mundo. Olha, Deus está dormindo, não é possível que Deus esteja vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil. É óbvio, meu querido irmão, que eu não vou ser leviano a ponto de dizer que a pandemia ela é alguma coisa para que pessoas possam ficar ricas. Mas também eu não posso ser inocente ao ponto de dizer que não há pessoas ou que não existam pessoas se aproveitando da pandemia, da morte dos outros, para ficarem mais ricas. E parece que quem age e quem assiste diz, olha, Deus morreu. Deus não existe. O Salmo 121, verso de 1 a 3, diz que Deus não dorme. Deus não dorme. Abacuque, capítulo 2, versículo 6, o profeta, depois de também fazer esses questionamentos, olha, cadê o Senhor, cadê Deus, onde o Senhor está, onde o Senhor está, Deus existe. Não, Deus existe não. Mas o comportamento de Abacuque eu sei que o Senhor existe, mas onde o Senhor está? Deus diz para Abacuque, ai daqueles que se enriquecem por causa da miséria dos outros. Olha, silêncio, porque Deus está vendo todas as coisas. Então pode ser, querido irmão, que você esteja passando hoje por essa crise, por esse momento. Será que Deus se esqueceu de nós? Eu posso estar falando nesse momento com o irmão, com uma irmã, com um amigo que perdeu um ente querido. Porque a cada dia mais nós conhecemos pessoas que partiram nesses dias. Partiram pela pandemia ou partiram por outros problemas, por outras questões. E pode ser que você se pergunte, será que Deus, ele existe? Ou melhor, até melhor um pouco, meu irmão. O salmista, ele não questiona a existência de Deus. Aliás, não há esse questionamento na Bíblia. O questionamento tanto do profeta Abacuque quanto do salmista, aqui do poeta Davi, é onde está Deus? O que Deus está fazendo nesse momento? E nas crises do ser humano, essa pode ser sim uma das etapas que precisam, inclusive, a ser vencidas. Segunda etapa, meu querido irmão, que geralmente vem depois dessa crise inicial, é recorrer a Deus na esperança de que esse Deus mude a situação. O salmista, depois de perceber, de ler a leitura do outro, o salmista ele começa a ter uma conversa com o Senhor. A partir do verso 12, levanta-te, Senhor. Aqui, para um professor de português, isso aqui é um banquete. É um banquete. Por quê? Porque na primeira parte do texto que nós lemos até agora, até o verso de número 11, até a parte do número 11, né, dessa poesia maravilhosa de Davi, ele está falando sobre. Aqui, a partir do verso 12, com esse pronomezinho te, o te, depois aqui andando um pouquinho mais, ele diz, ergue a tua mão. Depois ele diz mais, não te esqueças.
Esses pronomezinhos de segunda pessoa, eles caracterizam diálogo. Eles caracterizam diálogo. Então, quando você entende minimamente a língua portuguesa, você vai saber que agora o poeta não está falando mais sobre alguém. O poeta, ele para a sua poesia para falar diretamente com alguém. E esse alguém é Deus. Levanta-te, Senhor. Ele vai falar com Deus, vai falar diretamente com Deus. Ele diz, Senhor, erga a tua mão. Senhor, não te esqueças dos necessitados. Aqui você tem o salmista conversando com Davi. Davi conversando com Deus, o salmista conversando com Deus, dizendo, Deus, não te esqueças. Deus, o Senhor, eu estou falando agora diretamente com quem pode resolver todas essas questões. E aí depois ele continua a partir aqui, verso 14, mas tu enxergas, continua falando com ele, e logo em seguida ele vai começar a trabalhar de novo sobre o que esse Deus pode fazer. Mas especialmente nesse texto, do verso 12, 13, 14 e 15, o salmista está falando com Deus. Daqui a pouquinho ele volta para uma outra pessoa do discurso, mas por enquanto ele está falando com Deus. Tu enxergas o sofrimento, tu és o protetor do órfão, tu quebras o braço do inimigo, do ímpio, tu pedes conta das impiedades dessas pessoas. De alguma forma o salmista está dizendo, a minha esperança está em Deus. No momento de crise, no momento de maior crise, o salmista se dirige a quem ele pode recorrer por socorro. É tão maravilhoso esse texto, como é que o salmista ele sabe, olha, no meio da crise, eu só tenho uma pessoa a quem recorrer. E ele para de falar com as pessoas, ele para de falar das pessoas e ele vai falar com Deus. No meio da crise, ele para um aprofundamento da sua comunhão com Deus. Que maravilha, meus irmãos, que etapa maravilhosa da nossa vida. Quando a gente pode chorar, quando a gente pode sorrir, quando a gente pode cantar ao Senhor, que seja uma música simples, afinadamente ou desafinadamente, que pode ser no banheiro, ou na igreja, ou no microfone, ou no silêncio. Você pode cantar, você pode dizer para o Senhor, você pode orar cantando, você pode orar orando, você pode orar no silêncio, você pode contemplar a criação de Deus e orar ali, dizendo, Senhor Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. Então, primeiro, a crise o Senhor está dormindo? O segundo momento, Deus, eu sei que o Senhor não somente está dormindo, mas como tu, ele usa o tu, irá levantar-te nesse momento. E a terceira e última das etapas é reconhecer que Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. A impressão, por meio de uma análise aqui do texto, é que o salmista, primeiro, ele fala com Deus, e aqui ele para no verso 16 para falar sobre Deus. Pastor, explica melhor isso para a gente? Explico. Vamos lá. Ele vinha falando tu, ou seja, eu falando com alguém. Então, esse alguém, eu estou me comunicando com ele. Tu fazes, tu vais, tu quebras, tu te levantas. Falando com... Ele para no verso 16 e não mais volta a falar com tu. Ele vai falar sobre Deus. É provável que ele pare no meio desse discurso e faça uma referência ou ele se dirija às pessoas e diz o seguinte: o Senhor é rei para todo sempre da sua terra. Perceba que não é tua terra mais. Ele não está falando mais com Deus. Ele está falando sobre Deus. A sua terra desaparecem todos os outros povos. Essa é a ideia. Ele para e vai agora engrandecer. Ele parece que depois que ele entra numa comunhão plena com Deus, na profundidade da comunhão com Deus, ele pode testemunhar acerca do Senhor e dizer, olha gente, olha para as pessoas, olhem vocês, as pessoas, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão cantando aqui na congregação, olha, gente, percebam que Deus é o rei para todo sempre, de toda a terra.
Mas não termina, ele volta ainda a falar com Deus. Aí ele termina nos seus últimos versos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu, Senhor, reanimas. A ideia de reanimar é a ideia de alguém que está morto. Há alguns meses, uma professora, e a gente brinca e diz que é exatamente porque é professora, porque ela é o Highlander, é a invencível, né? Professora é imortal, porque passar tudo aquilo que nós passamos no Brasil e ainda sermos uma classe aí vitoriosa, e aqui elogiando os professores, meus colegas, que no meio de pandemia nós nos reinventamos, fizemos drive-thru, fizemos canais no YouTube, fizemos materiais impressos, os professores estão se reinventando a cada dia, mostrando que nós não somos e nunca fomos aqueles que faziam mal às crianças a ponto de ter uma câmera filmadora para analisar os professores, né? Bom, terminado aqui o desabafo de um professor, certo? Aqui, mas quando você então vai perceber o texto, você vai percebendo aqui que ele volta a falar, olha, tu reanimas, tu ouves, tu fazes, Deus, tu defendes o órfão. E meu querido irmão, se Deus não defendesse o órfão estava morto na maldade do ser humano. Se Deus não defendesse os seus, que trabalham honestamente, que trabalham justamente, que agem com justiça, todos estariam mortos. Porque o ímpio, de fato, prevaleceria com a sua maldade, com a sua astúcia. Mas aqui você tem essa ideia, a ideia do reanima. E como eu estava falando, uma professora, ela foi encontrada numa montanha, ela foi fazer, acho que algum alpinismo, alguma coisa, e ela ficou às 6 horas morta. Até pouco tempo, não sei se algo diferente disso aconteceu depois, mas ela é o caso de maior resistência à morte de uma pessoa. Ela morre, em tese, depois ela é reanimada 6 horas depois, ela volta a viver, a professora. E aqui, meu querido irmão, você vai percebendo que o salmista vai dizendo, olha, Senhor, tu reanimas as pessoas, Senhor, tu atendes o nosso clamor, Senhor, tu guardas o órfão, Senhor, tu guardas o homem que é mais fraco, porque senão o forte vai causar todo o terror. Você vai percebendo essa crença, essa percepção do salmista. Quando ele diz, olha, Deus é Deus sobre todas as coisas, Deus é Deus sobre tudo, Deus não é um Deus sobre qualquer coisa, Deus é Deus sobre tudo. O salmista, o mesmo Davi, no Salmo 13, ele termina o seu salmo dizendo assim, eu, porém, Senhor, confio no teu amor, o meu coração exulta na tua salvação, quero cantar ao Senhor por tudo que tens feito. Olha que maravilha. O próprio Abacuque, depois de questionar onde estava Deus, se Deus estava dormindo, ele termina o seu texto dizendo assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exaltarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Queridos irmãos, Deus não está longe, Deus está acessível e disponível. Primeiro, a tendência é a gente acreditar no meio de todas as crises que Deus não está por perto, que Deus dormiu. Segundo, meus queridos irmãos, é entrar numa profunda comunhão com o Senhor, a fim de que você possa experimentar a grandeza da comunhão com Deus. E a consequência dessa profundidade de amizade é compreender que o Senhor Deus é dono de toda a vida, de todas as coisas. Querido irmão, no meio de dias tão turbulentos, tão difíceis, esses dias vi uma brincadeira que era um memezinho dizendo que ele está com dó das crianças que daqui a alguns anos estudarão nos livros de história o ano de 2020. Se nem nós conseguimos entender tantas coisas acontecendo, imagine daqui a alguns anos. Então, quando nós estamos no meio de tanta turbulência, que a gente possa entrar em comunhão com o Senhor de forma cada dia mais profunda. E o resultado disso é perceber que ainda que a terra não produza nenhum grão, Deus continua sendo o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Que Deus possa nos abençoar, queridos irmãos. A Deus amado, oramos a Ti, meu Pai,
pela vida, oramos ao Senhor agradecendo a oportunidade de uma pregação livre que nós temos no Brasil. O irmão, a irmã, o ouvinte, aquele que está me assistindo em qualquer lugar do mundo, que ele possa nesse momento ter sido edificado pela palavra do Senhor, que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Se esse irmão tem vivido essa primeira etapa, essa primeira fase da crise, às vezes pela perda de dinheiro, às vezes pela perda de um ente querido, às vezes pelo medo desse mundo tão desorganizado, aparentemente tão desorganizado. Meu Deus, que ele entenda que essa é uma fase e que essa fase pode ser transportada para um degrau maior, que é o do conhecer a Deus e a se aproximar do Senhor, a fim de que esse Deus seja percebido como um Deus acima de todas as coisas. Deus querido, se há enfermos, pessoas desempregadas, pessoas de luto, pessoas angustiadas com esses dias, se há desavenças nos lares, se há sonhos e apreensões sobre o futuro, que o Senhor Deus alcance cada uma das pessoas que me escuta, mas também, Senhor, se há saúde, prosperidade, alegria, paz, harmonia na casa, no lar, que o Senhor também alcance essas pessoas, mantendo as suas vidas assim. Deus amado, essa é a nossa oração que fazemos agora, no nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse momento e com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.